Senhoras e senhores, muito bem-vindos, uma excelente tarde a todos. Vamos iniciar o trabalho, ou os trabalhos desta tarde. O tema que vai ser tratado na mesa 2 fala da convivência familiar e comunitária e os reflexos na primeira infância. Iniciamos então, neste momento, a segunda mesa de debates do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arns, com este tema que eu já falei a vocês, a convivência familiar e comunitária e os reflexos na primeira infância. Chamamos à frente os nossos convidados desta mesa, a professora Irene Rizzini, ela que é da PUC do Rio e do CIESP, o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância do Rio de Janeiro. Chamamos também Jonathan Hanay, gerente de Relações Institucionais da Acer Brasil. E como facilitadora desta mesa, nós chamamos Janice Merigo, assessora de Políticas Públicas da FECAM. Tenhamos todos uma tarde excepcional de trabalhos. Com a palavra, então, os nossos palestrantes e a facilitadora. Iniciando os nossos trabalhos, eu quero inicialmente agradecer, a presença do Jonathan, agradecer a presença da doutora Irene, dizer que para mim é uma honra poder coordenar essa mesa. A professora doutora Irene, se assim posso chamar, conheço de muitos anos, desde a minha graduação em serviço social, há mais de 20 anos. Ela é uma referência, muitos dos livros que ela escreveu e dos debates que ela fez em relação à política da infância no Brasil. Nós lemos, nós nos referenciamos, e até hoje é uma referência para nós. Então, dizer que é muito importante tê-la aqui conosco, e vai continuar sendo referência para nós aí nos estudos na área da infância, Também agradecer ao Jonathan. A gente teve a oportunidade de se conhecer alguns anos atrás, em alguns eventos que nós fizemos sobre o Sistema de Garantia de Direitos, em Florianópolis, e depois agora nos encontramos em Campinas. E o Jonathan é uma referência para nós na questão, principalmente, da família guardiã, da família extensa e da importância que a família ampliada, a família extensa, ela tem na vida das nossas crianças e adolescentes. Que muitas vezes acabam indo para um acolhimento e a gente não olha que tem uma família extensa, uma família ampliada, um tio, uma tia, com vínculo, com afeto, com apego, como falou o Jesus hoje pela manhã, e que pode ser uma família aí bastante referenciada para o crescimento dessa criança e adolescente na primeira infância. Então, para mim é uma referência nesse debate, e acredito que vou aprender muito com os dois hoje à tarde também. Qual é o tema dessa mesa 2? Convivência familiar e comunitária e os reflexos na primeira infância. Muito boa tarde, pessoal. Muita alegria de vocês estarem aqui para nos escutar, dialogarmos sobre questões que são de comum interesse. Muito feliz de estar nessa mesa. Obrigada, Janice, pelas palavras carinhosas, estar ao lado do Jonathan e ter sido uma das pessoas a receber a medalha Zilda Arns. Também foi uma alegria especial para mim e para a minha equipe do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância da PUC Rio. Ao final da minha fala, vai ter lá os links para vocês também poderem consultar. Nós temos uma série de bases de dados bibliográficos sobre os temas que vão da população em situação de rua, das crianças e adolescentes institucionalizados, das metodologias de escuta das crianças, inclusive na primeira infância, e todo o trabalho que a gente faz em relação ao acesso à educação, acesso aos direitos básicos nas comunidades de periferia e favelas, sobretudo no Rio de Janeiro, e o trabalho com os conselhos de direitos, onde a gente vem atuando com a preparação de adolescentes para ocuparem realmente o cargo de conselheiros oficialmente eleitos, que esperamos que surta efeito nos próximos anos e a gente possa ter aí um grupo bastante jovem se preparando para uma caminhada de exercício da sua cidadania e de fazer valer as suas vozes, os seus direitos, à medida em que eles vão exercitando nesses espaços intergeracionais, cujas relações, a gente sabe, ainda são dominadas pelo adultocentrismo e são nem sempre respeitados naquilo que dizem, como se nada soubessem. Então, acho que é um material rico para vocês. Vou passar aqui, ver se funciona. Para onde eu aperto, que não está funcionando? Foi agora. Então,
Muito rapidamente, as primeiras palavras, como eu sou uma pessoa que muitos anos me dediquei, após a ditadura civil-militar brasileira dos anos 60 aos 80, a estudar a história da assistência à infância, eu sempre gosto de começar lembrando de alguns antecedentes que nos ajudam a lembrar mesmo, né, quais são algumas das nossas origens que nós tivemos em termos de ações, da caridade, a filantropia, até chegar à intervenção do Estado e às políticas públicas. Então, eu gosto de começar com algumas imagens que a gente lembra que, no outro dia, né, muito pouquinho tempo atrás, nós tínhamos grandes instituições, não só no Brasil, né, mas eu vou estar aqui focando bem no nosso país, muitas vezes com milhares de crianças institucionalizadas que tinham família, tinham referências familiares, mas cresceram com a identidade de órfãs, porque eram retirados das famílias e viviam longe das suas famílias, muitas vezes sem condição nenhuma de reconexão com a família. Aqui são duas imagens e uma de uma dessas creches, também, tipo um berçário, né? Nós partimos pensando a criança nos primeiros anos de vida, muito já se falou de manhã, eu vou conectar minha fala bastante às apresentações da manhã, tanto no que diz respeito à importância do investimento nos primeiros anos, muito mais no sentido de um cuidado amoroso, afetivo, e obviamente que também vem com investimento econômico para as políticas públicas, mas a gente pensando bastante no que todas as crianças precisam para que se sintam seguras. Foi o que Jesus Palacios nos trouxe hoje. Então, esses pressupostos são bastante importantes da gente lembrar. A ideia da família como base de tudo, né, como o contexto em que o acolhimento deve se dar, embora a gente saiba que nem sempre é o caso, vamos falar disso também. A tríade do cuidado, da proteção e do acolhimento, que está na base histórica da atenção, mesmo lá dos séculos XVIII, principalmente dos séculos XIX para o XX, com a implementação de uma política de assistência e proteção ao menor, que são as origens. A Janice citou a Arte de Governar Crianças, o Século Perdido. São materiais em que a gente vai explorar a fundo como que essas ações caritativas e filantrópicas chegavam às crianças até a intervenção do Estado no sentido de se começar a constituir políticas sociais com recursos públicos. E, quando não funciona, quando a família é uma família que não tem, por diversos motivos, né, saindo do comum pensamento de culpabilização, sobretudo que recai sobre as mães, mas famílias que encontram imensas adversidades para prover os cuidados necessários da criança pequena. Quando não funciona, existem os cuidados substitutos, uma série de ações que são fundamentais para que as crianças, quando não podem estar no seu contexto familiar, possam receber ou provisória ou definitivamente os cuidados necessários para o seu desenvolvimento integral, como está lá no nosso estatuto. Focando na primeira infância, essas imagens que vocês estão vendo são imagens do nosso acervo do CIESP, e são, em geral, imagens da Rocinha, que é a favela ao lado da PUC, que a gente há muitos anos trabalha, e muitos dos nossos estudantes vêm da Rocinha, são 150 mil habitantes, muitas crianças. E o primeiro ponto, já se falou-se bastante sobre a importância dos primeiros anos. Eu reforço a ideia do ontem e do hoje, porque nós temos hoje muito mais acessos ao conhecimento do que é fundamental para uma criança. Temos desafios na implementação, mas temos normativas sólidas e importantes no Brasil, e muito diferente da caridade do passado, que dependia apenas do indivíduo, né, querer ajudar uma criança ou uma família. E nós temos também a experiência do aprendizado com as perdas. Muito do que a gente sabe, Jesus falou hoje de manhã, veio das perdas, veio das guerras, as crianças que ficaram órfãs nas guerras, nos conflitos, porque as guerras elas acontecem também nos bairros e nas comunidades, sobretudo nas periferias mais isoladas das cidades grandes do nosso país, mas também na zona rural. Então, as perdas que levam, às vezes, ao abandono, ao maltrato, elas nos levam a aprender e subsidiar
ações que possam prover os cuidados que uma criança necessita. Os argumentos mais comuns da primeira infância estão na linha da neurociência, da economia e dos direitos. Por isso, eu estou reforçando bastante o que foi visto hoje de manhã sobre um cuidado que diz respeito às relações, a possibilidade do tato, do cuidado, da pele da criança, muito pertinho do coração das pessoas, né? Então, que argumentos são esses? Na neurociência, que é uma imagem que vai tratar de mostrar como vai sendo o impacto no desenvolvimento cognitivo da criança. Esse argumento e o argumento da economia, que diz, principalmente com Heckman, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, é justamente a ideia de que, se não investir na criança financeira, economicamente, no futuro nós pagaremos muito caro. Não é uma ideia muito difícil de entender, né? Assim como não é preciso conhecer a fundo a psicanálise e a psiquiatria para saber que aquela criança que não foi cuidada e que sofreu muito na infância, ela vai ter muito mais dificuldade de se organizar psicossocialmente na sua vida, no seu desenvolvimento. São argumentos importantes, mas a gente não pode se esgotar neles. São argumentos que vêm para um mundo calcado num capitalismo agressivo, que é o mundo que a gente vive hoje, que é para consumir, que é para explorar o trabalho mesmo, que é para manter as desigualdades socioeconômicas, porque é com base nisso, na exploração dos outros, que a economia ela também se fortalece. Ao mesmo tempo, vive o dilema de que é preciso criar consumidores. Então, esses argumentos da neurociência e da economia, a gente vai dizer, são importantes politicamente, inclusive, porque muitas vezes é o que convence um governo a investir recursos financeiros para certos programas na primeira infância, né? Então, eles têm esse papel, digamos, no mundo de hoje. E no mundo dos direitos, nós vamos ter um referencial aí muito significativo desde a Convenção dos Direitos da Criança, de 89, o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, em todos os países que foram signatários da Convenção, com essa ideia da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos, isso vem num momento em que havia sede de mudança nesse sentido. Era chegando ao final de um século, estávamos chegando ao final de um milênio, muitas teorias de fim de mundo. Quem sabe não vamos ter um terceiro milênio, lembram? E ali havia muita ênfase em que temos que agir rápido. 2 guerras mundiais no século XX, inúmeros conflitos em várias partes do mundo. Vamos correr, vamos tentar acabar com a violência, vamos acabar com a fome, vamos acabar com o não acesso à educação. Foi uma ênfase num discurso que eu acho que hoje nós somos muito mais cautelosos em relação a afirmar o fim desses grandes desastres que são resultados daquilo que foi feito anteriormente, né? Mas os discursos de direitos foram fundamentais para que tivéssemos uma outra dimensão de investimento, que era, de fato, trabalhar muito mais para a equitatividade, para que todas as crianças e adolescentes, aqui no caso do Estatuto e da Convenção, tivessem mais oportunidades para o seu desenvolvimento integral. Então, ele tem um papel muito importante. Em relação à primeira infância, isso vai acontecer depois, com o marco legal, anos depois. Então, há uma consciência aqui no Brasil, bem recente, em relação a um foco mais específico para a criança dos primeiros anos de vida. Os direitos mais importantes, eu estou apenas destacando para vocês, o direito à convivência familiar e comunitária, como sendo um direito, isso é uma coisa recente. O direito à participação, que vem também da Convenção e do Estatuto, mas que tem muitas barreiras, né? Como eu comecei essa conversa com vocês antes, com posturas adultocêntricas crônicas. Então, o direito à voz é algo ainda que encontra muitas barreiras no nosso mundo, e principalmente a ideia da escuta das crianças quando elas são pequeninas. Se já é difícil para um adolescente levantar a voz e dizer, mas por que está falando por mim? Eu posso falar. Foi o exemplo que a gente viu hoje do nosso delegado de polícia, né? Como assim? Por que falar por mim eu posso falar? Mas uma criança que tem 4 anos de idade, como é que é? Como é que é escutar essa criança e dizer... Claro que ela não vai falar como adulto e nem para
mas o que ela tem a dizer, nós devemos aprender a escutar. Essa ideia do aprendizado, realmente, a escuta, ela é absolutamente fundamental para todas as áreas, para todos nós, seja qual for a área que nós estejamos atuando. Esse aprendizado do desenvolvimento de uma escuta que possibilite ser, de fato, atenciosa e respeitosa, possíveis são os inúmeros diálogos. Eu tenho um neto de 3 anos, então tenho praticado muito também, além das pesquisas, das metodologias de escuta das crianças, eu tenho conversado muito com ele. E eu moro num lugar assim, muito retirado, com pessoas que vêm do interior de Minas, foram crianças de fazenda. E então tem que ter cavalo, porque se não tiver cavalo, eles não ficam lá em casa, porque não pode viver, como eles dizem, sem as crias. Tem que ter a cria. Então, o Caetano, que tem 3 aninhos, ele cavalga comigo. E outro dia, ele estava muito assustado, aconteceram coisas na escola, e ele veio muito agitado. Ele olhou para mim, e ele tem essa égua que se chama Bailarina, que tem 4 aninhos. E ele virou para mim e falou, Nê, ele me chama de Nê, Nê, a bailarina gosta de mim? Eu falei, gosta, Caetano. A bailarina gosta muito de você. Aí ele virou para mim e falou, Nê, a bailarina me protege? Que é um cavalo de 4 anos, mas grande. E ele, quando eu falei, claro, ela gosta muito de você e ela te protege. Ele ficou, deu um suspiro. É disso que a gente está falando, é um diálogo que para muitas pessoas é algo impossível de acontecer, né? Aqui eu vou passar bem rápido, que é uma revisão, vocês já conhecem, que são os principais marcos, em 88 a Constituição Federal, marcos que trouxeram os referenciais de direitos humanos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96, em 2000, o Comitê para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, quem não conhece depois pode pesquisar. Em 2003, o PIM, Programa Primeira Infância Melhor, foi uma referência para pensar e agir em política pública para a primeira infância. A Rede Nacional Primeira Infância, somos vários de nós, são membros dessa rede, uma coalizão de cerca de 250 organizações que vem lutando bastante para priorizar a primeira infância também. A Frente Parlamentar da Primeira Infância, em ação. O Programa Brasil Carinhoso 2012, não estou entrando em detalhes das propostas e das dificuldades de implementação e as críticas que existem a todas essas iniciativas, porque tudo que fazemos tem também defeitos. Estamos aprendendo a fazer, mas dizer que são marcos que trazem um olhar mais específico para esse momento dos primeiros anos de vida do ser humano. O programa Criança Feliz, em 2016, ficou bastante reduzido a um grupo menor, de 0 a 3 anos. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, algo que vem também ganhando força, né? E aí, também uma passagem para relembrar vocês de alguns reflexos desses marcos para a primeira infância. Quais seriam? Bom, aqui eu trouxe primeiro alguns reflexos que não são muito são dolorosos, porque são reflexos que vêm de retrocessos que nós temos passado no Brasil, sobretudo nos últimos 6 anos, justamente pela falta de investimento cuidadoso nas políticas públicas que já haviam sido solidificadas e que sofreram um grande impacto pelas questões do desmonte político, mas também os impactos da pandemia, que já estão sendo bastante discutidos hoje. Eu espero que Jonathan vai também tratar disso. Então, a questão do óbito de crianças, e esses óbitos, muitas vezes, por razões que poderiam ser evitadas. Em 96, foram 87, em torno de 88 mil. Né? Em 2020, 36 mil. Aqui eu comecei pelos positivos, porque é sempre melhor, né, gente? Deu uma diminuição. Olha só, que importante isso. 96 para 2020, uma redução significativa do número de óbitos de crianças e, com certeza, a Pastoral da Criança tem também uma relação com essa diminuição dos óbitos pelas questões do cuidado básico na saúde, que pode salvar a vida de crianças. A cobertura vacinal, aqui é um decréscimo, né? De 2002, era 100%, gente, nós tínhamos de cobertura da poliomielite. E em 2021, olha só aqui, perdemos 30%.
né? Isso é muito sério. O acesso à pré-escola, isso aqui é um caso à parte. Talvez você possa falar também um pouco mais, Jonathan. Era 2% em 80% e 92% em 2019. Vocês podem dizer, mas como é que a estatística pode passar de 2% para 97%? Isso porque é parte, sim, de política pública em que a educação infantil, gente, ela não existia. A educação infantil era parte, simplesmente, ainda dos resquícios caritativos do país, era um pouco... creches comunitárias, sem regulamentação, sem desmerecimento. As creches comunitárias foram fundamentais, porque senão nem espaços teriam essas crianças seguros para ficar, muitas vezes, né? Então, quando a educação infantil passa a ser política pública do Ministério de Educação, porque antes fazia parte da assistência, novamente assistência, que também tem um viés, muitas vezes, bastante assistencialista, caritativo, né? Quem lê os livros históricos que a gente produziu no passado vai entender como esse viés assistencialista se tornou tão forte no nosso país. Então, em parte, essa estatística ela reflete essa mudança. O que mais que nós temos aqui? Está muito pequenininho, peço desculpas, né? Eu mesmo não consigo ler toda. Tá? Essa aqui, vou chegar um pouquinho mais perto, vou sair do vídeo, só um pouquinho, gente. Em 2021, apenas 9% das crianças indígenas com idade entre 2 e 4 anos realizavam 3 refeições principais no dia. Tá? Olha o número. Entre 2019 e 2021, a razão da mortalidade materna aumentou 89,3%. Em 2021, mais da metade dos óbitos maternos foi devido à infecção pela Covid-19. Em 2021, 52,3% das crianças de 0 a 5 anos viviam em domicílios com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Esse é um retrato também do país que nós vivemos. Nós temos ainda imensos desafios, né? Hoje falamos, já de manhã, da importância de se conhecer os fatos para a gente poder saber o que priorizar. Aqui são alguns exemplos, e, felizmente, hoje... no caso da população, dos povos originários e das populações indígenas, nós temos uma atenção bastante única na história do nosso país, nessa história, obviamente, pós-colonização do nosso país, de investimento nessa população. Perfeito. Aí eu vou terminando para focar mais na própria convivência familiar e comunitária. Aqui são alguns exemplos de documentos, temos tido relatórios. Tem um movimento nacional, que eu espero que o Jonathan fale um pouquinho, um movimento pró-convivência familiar e comunitária. Nós temos redes potentes no Brasil, eu acho que isso é muito único do nosso país também, que faz um papel importante, não só de pressionar os governos, mas também um papel importante de autoajuda. A gente, quando trabalha mais em rede, a gente se une, a gente... está mais junto, e a gente está sabendo do que está se passando em outras partes do Brasil, mas a gente também partilha metodologias, dados, conhecimentos, experiências pessoais. Então, as redes têm múltiplos papéis, e são vários os relatórios que vêm enfatizando, inclusive, a revisão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que eu acho que é um esforço muito interessante, que nós vamos ter... muito em breve, as reformulações, as atualizações das informações de um plano que vinha lá desde 2004. Né? Então, para fechar, e esses são alguns documentos do próprio CIESP, a primeira infância, ou os primeiros anos de vida, ganham, nos últimos anos, uma ênfase maior. Né? Há quem critique, mas pensar só na primeira infância... né? A gente deveria estar pensando em todas as infâncias e também adolescência. E a gente não pode esquecer dos jovens. Né? Os jovens, muitas vezes, ficam bastante relegados a segundo plano, porque, a partir dos 18 anos, muitas vezes, eles têm que se virar por eles próprios, sobretudo aqueles que entraram em cuidados alternativos e passaram parte da sua vida em instituições, ou de uma instituição a outra, ou de uma casa adotiva a outra, né? Nos cuidados alternativos. Então, há também, da adolescência para a juventude, uma fase especialmente delicada de se tornar adulto, uma fase também em que eles estão tendo seus filhos. Então, nós temos aí um monte também de razões importantes para a gente discutir o imenso investimento necessário na adolescência e na juventude. Mas não podemos condenar o fato de uma força potente, pensando nos primeiros anos de vida,
por todos os motivos que já falamos aqui de manhã, que parecem óbvios, mas não são. Se a criança não é cuidada desde pequenininha, ela não consegue desenvolver todos aqueles potenciais com os quais elas vieram. Mesmo pensando as crianças com deficiências, doenças crônicas, doenças físicas, transtornos mentais, todos têm potenciais. E esses potenciais, eles só podem ser atingidos se a criança receber os estímulos que ela precisa, a alimentação que ela precisa, o cuidado médico e o cuidado afetivo que ela necessita. Temos muitas celebrações, então, nesse sentido, porque eu acho que o Brasil acordou com força para a importância desses primeiros anos de vida. Temos muito a fazer, eu acho que parte desse seminário vai ser também refletindo quais são as lacunas, as grandes lacunas que nós temos. E, em termos de perspectivas atuais, né, o que nós podemos refletir sobre isso, né? Essas palavras finais, eu acho que seriam, assim, primeiro mesmo a ideia de nutrição, né, e do cuidado, que vem a partir das relações amorosas, do afeto, da criança se sentir amada, né? Com isso, a gente volta lá às palavras do médico Winnicott, que não é a mãe perfeita, a família ideal, não é nada disso. Somos todos nós com todos os defeitos que nós temos, mas humanamente investidos, humanamente dedicados às crianças que estão, né, sob os nossos cuidados e as nossas responsabilidades. Então, a nutrição e o cuidado são muito importantes. E também aí o papel do lugar de fala que eu venho, e de vários de vocês, que é da universidade, que é o local de estudo, da produção de dados, de informações, a responsabilidade e seriedade em produzir esses dados sem silenciar as pessoas. As crianças podem falar desde que elas começam, desde que nascem, elas falam para a gente é que não sabe escutar. As mães e os pais que se sentem completamente vulneráveis e criminalizados com frequência quando vêm de fontes de localidades onde a pobreza vigora, ou porque são discriminados por sua cor, pela raça e etnia, ou por suas escolhas sexuais, as questões de gênero, as múltiplas formas de discriminação num país que só muito pouco tempo reconhece que é racista. Nós somos um país que até ontem achávamos que não existia racismo no Brasil, que ser branco ou negro, pardo, mulato, índio, tudo era a mesma coisa, né? Não havia discriminação. Já cansei de ouvir isso crescendo. Hoje a gente não consegue nem ouvir isso, muito menos falar que não existem tremendas discriminações, um racismo muito forte, que é estrutural, que é institucional e que é pessoal, é relacional também. Então, sem reconhecer isso, não dá para mudar. Então, acho que nós temos aí muito a celebrar nesse sentido, com muita dor, muito choro, mas é muito importante. E aí eu queria só mostrar para vocês que está saindo agora em maio a nossa revista, O Social em Questão, dedicada à questão das perspectivas internacionais sobre decolonialidade e os direitos das crianças. Eu coordenei essa revista junto com Tara Collins, da Universidade de Toronto, da Sukanya Krishnamurti, que é indiana, mas está trabalhando para a Universidade de Edimburgo, Ricardo Fletes, que vem da Universidade de Guadalajara, e Mariana Menezes, da equipe do CIESP. E aí nós temos uma série de artigos que vão discutir o que foi o colonialismo, os seus impactos e o que é uma atitude decolonial, né? Uma atitude e uma postura que a gente muda a visão para entender justamente o que eu acabei de falar, das diferenças, das questões de intolerância em relação à diversidade humana, né? Então, vai estar saindo em maio agora, no início do maio, disponível online, qualquer pessoa pode acessar. Então, queria que vocês soubessem disso, porque eu acho que a gente precisa falar dessas questões. Um dos artigos que eu escrevi com a Mariana é um artigo que vai tratar justamente sobre a relação da criança com a natureza. E aí entra muito a questão de uma desconexão e o distanciamento que a gente foi, sobretudo nas cidades grandes e no extermínio das populações indígenas, nos separando da vida natural. Não se trata de retornar à selva, à floresta, não faremos mais isso, mas se trata de reconhecer que a natureza ela continua à nossa volta e que o planeta é de todos nós.
E a criança sabe disso, e a criança tem muita facilidade de se relacionar naturalmente. Quanto menor ela for, mais natural é para ela conversar com as formigas, com os cachorros, gatos, passarinhos, né? Novamente, a questão da escuta. E que depois ela vai aprendendo que não, é só um gato. Gato não fala. Então, né, a natureza, as árvores. Então, acho que, em termos de perspectivas atuais, eu acho que nós temos um conhecimento interessante que vem nessa oportunidade do Brasil, de nós termos, inclusive, gestores de povos originários trabalhando com a gente. Nessa revista, nós focalizamos a Opo Infâncias, que é um grupo voltado para as crianças e adolescentes indígenas na Universidade de Brasília, que está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho, e outros na Índia e na África do Sul, que eu acho que vai ser bem bacana da gente partilhar com vocês. Aqui as bases de dados que eu queria que vocês conhecessem, as referências. Eu pus tudo isso, gente, porque esse material fica aqui e é um material que pode ser uma fonte depois para vocês pesquisarem o que vocês desejarem pesquisar. Então, que a gente possa ter uma boa conversa, e muito obrigado e um abração para vocês. Essa, portanto, foi a professora Irene Resini, né?